Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Faltou mandar meu celular, tem que ser na ponta da vara do bambu, aquelas varas de bambu compridas pra caramba, entendeu? Bom, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta, estamos iniciando mais uma semana e a gente tá aí nessa expectativa pra gente superar toda essa pandemia. É isso que a gente está nessa grande expectativa, então a gente precisa realmente ter muitos cuidados e a gente está torcendo para que os governadores, o governo de uma maneira geral, que os governadores, que o presidente, que os prefeitos possam encontrar um caminho para que a gente possa ter aí uma solução da pandemia, né? Já nós vamos ter aqui a participação do nosso Alan Vianney, também dos nossos comentaristas. Hoje já temos também um convidado que vai participar com a gente aqui para falar de um assunto que mexe com muita gente, tal, você já vai saber, e já nós vamos trazer esses detalhes para você. Você acessando lá o nosso site, os vanderluiz.com.br, você tem uma série de informações. Obrigado a você que está sempre conosco. Entre as notícias que nós temos hoje lá no nosso site, a Prefeitura de São Roque já vai iniciar o atendimento presencial a partir de quarta-feira, mas é preciso que você entre no site da Prefeitura para fazer esse agendamento online. Hoje acabou agora a sessão da Câmara Municipal de São Roque. Esses vereadores atuais, então a legislatura, que são os 4 anos, esta legislatura define os subsídios, os salários, dos vereadores, prefeito e vice. Tivemos já a votação desse projeto, foi aprovado, então está mantido o mesmo valor que a gente tinha nesse momento. Pois até eu já trago mais detalhes aqui. E o nosso Alan Vianney, se botou uma manchete aqui: polícia apreende 250 tijolos de maconha que seriam distribuídos, queriam vender, né? Ninguém distribui nada, né? Distribuídos aí nas biqueiras da região. E outra coisa, quando se mandou para mim essa notícia, o Zé Balaia já mandou uma mensagem para mim e falou, 250 tijolos, isso daí é uma olaria, dá para construir, dá para erguer uma casa. Boa tarde, Vander, boa tarde a todos. Infelizmente teve esse caso aí em Carapicuíba, né? E o que levantou a suspeita dos policiais foi que a porta do bar estava aberta, né? Semi-aberta. E não podia, né? Não podia. Aí então foi isso mesmo, foi num bar. Foi. Eles passaram fazendo patrulhamento, viram esse homem na frente desse bar com a porta semi-aberta e decidiram abordar. Ele tentou fugir para dentro do bar, acabou detido e lá dentro do estabelecimento foram encontrados esses 250 tijolos de maconha. Como você disse, dava para construir um cômodo, né, Vander, de quarto aí com esses tijolos, e essas drogas seriam, como você disse, comercializadas, né, e não distribuídas aqui na região de São Roque. São Roque estava na lista também? Itapevi, Carapicuíba, Jandira. Então essa aí é a rota, infelizmente, do tráfico, né? Hoje até o secretário de Segurança do Estado de São Paulo falou que a bandidagem não faz quarentena, né? Foi o que a gente já tinha falado em alguns programas, até aqui com como que é o de alumínio lá? O delegado da delegacia? Eduardo da delegacia, ele mesmo que é disse presidente da Câmara. Que os boletins lá não param, infelizmente, esses crimes ainda acontecendo aí em plena pandemia. É isso aí. Bom, e nós já temos o nosso convidado aqui, olha só, bem legal, a gente vai conversar aqui com o cirurgião plástico, o Dr. Arthur Barros, que é de Sorocaba e vai participar com a gente, que primeiro que alegria ter a participação do senhor aqui. Boa tarde, Dr. Arthur Barros, tudo bem com o senhor? Boa tarde, é um prazer estar podendo ter essa oportunidade aí de falar alguma coisa aí sobre cirurgia plástica com vocês. Legal, isso é importante. Quando o senhor viu o meu rosto aqui, com a experiência que o senhor tem, com certeza o senhor olhou e falou assim, que rosto perfeito, esse não tem o que acertar, né? O nariz talvez um pouquinho, né? Um pouquinho no nariz aqui, mas tá perfeito, né? Não tô precisando passar por uma recalchutagem, né, doutor? Olha, é difícil alguém não precisar de nada, né? É verdade. É um negócio complicado isso, né? Sempre tem alguma... Mas é isso que nós vamos conversar aqui. Pois é, a gente está vivendo esse momento de pandemia
E muita gente, tá tudo na casa, né? E aí as pessoas estão entrando mais nas redes sociais. E o que a gente vê muito em rede social, na rede social, parece que tudo é bonito, né? Tem cara que só coloca a tragédia lá também. Mas é normal você ver a pessoa sorrindo, no Instagram, no Facebook, e lá tudo arrumadinho e tal. Mas o pessoal usa muito filtro. O filtro, hoje em dia, hoje, não sei se o doutor viu, tem o Face App, que agora tá mudando o gênero da pessoa, O né? sexo, O né? sexo. Eu vi. Isso Legal. daí. Então, doutor, aí a pessoa coloca, tem o filtro. Mas depois, quando vai encontrar com a pessoa ali, sem o filtro, é outra história. Esse negócio de filtro em rede social tá deixando até muita gente deprimida, né, doutor? Não é fácil, porque daí na hora da realidade é que complica, mas, por outro lado, isso também gera uma cobrança das pessoas que elas se olham muito a sua imagem, na sua autoimagem, e se cobram de ter uma imagem melhor também. Por isso até que elas buscam muitas vezes, às vezes até um exagero nas coisas, porque elas querem sempre melhorar. E, então a gente tem que, assim, buscar realmente melhorar a imagem da pessoa sem exageros, né? Mas buscar alcançar uma melhora da imagem dela, né? Não, isso que o senhor falou, sem exagero. A pessoa fala, poxa, eu gostaria de fazer um acertozinho aqui e tal, né? Tem a questão estética, às vezes você precisa de uma outra cirurgia, até por um problema que está atrapalhando você e tal. Agora, o que o senhor, legal a gente falar disso daí. O excesso, né? Tem muita gente que quer transformar o rosto de uma maneira que não é possível, né, doutor? Os excessos acabam gerando problemas, né? Às vezes as pessoas acabam tendo padrões que acabam sendo fora do normal, né? Aquela boca muito exagerada, ou às vezes uma maçã do rosto exageradamente, porque assim, hoje é bonito você ter uma maçã mais projetada, que é o que a gente chama de top model look, que dá um plus no rosto. Tem esse nome, desculpa interromper o senhor. Mais bonito, mas o exagero não fica bem, né? Desculpa interromper o senhor, mas como é que chama isso aí quando dá uma caprichada na maçã? Top model look. Poxa, eu não sabia. Então, a maçã aqui é muito procurado, né? Poxa, e o que mais que o pessoal, por exemplo, costuma fazer? Às vezes quer dar uma levantada no rosto também. E também o que é mais procurado também, doutor, além de dar uma ajeitada na maçã aqui? Está muito comum. Acho que um dos procedimentos que houve um aumento maior de procura foi a chamada harmonização facial. O que é essa harmonização facial? Seria um conjunto de procedimentos que, assim, o mais famoso hoje em dia que a gente tem é um que chama MD Codes, que chama MD Codes por causa de um brasileiro, inclusive, que chama-se Maurício de Maio, que criou um conjunto de técnicas que promovem tanto uma reestruturação do rosto como um embelezamento, um preenchimento de áreas que promovem o embelezamento, mudando o contorno, tendo umas proporções mais, assim, embelezadoras, vamos dizer assim, né? Você consegue melhorar, às vezes a gente tem uma impressão de que você preenchendo, você vai engordar o rosto. Não. Muitas vezes você preenchendo, você vai afinar o rosto, vai dar um contorno do rosto mais fino. Então, é muito interessante esse tipo de técnica, porque ele muda o contorno do rosto, né? Ele dá um efeito muito agradável, né? Faço sua pergunta, Alan. Deixa eu dar uma olhadinha no Alan aqui, deixa eu ver se ele tá precisando dar uma ajeitada na fachada dele também. Mostra o Alan pro doutor, não vai se assustar, doutor. Que difícil. Essa barba é bom para disfarçar, para enganar, pra gente não ver direito aí, né? Tira as imperfeições, né, doutor? Dá uma encobrida. Primeiramente, é um prazer estar falando com o senhor. O senhor falou na questão da harmonização facial, né? Esses aplicativos, esses sites novos que corrigem, às vezes colocam esses filtros, seria uma porta de entrada para essas cirurgias plásticas no futuro, para ver como que a pessoa já fica com esses filtros, com um detalhe ali, uma mudança? Você acha que pode ser uma porta de entrada para essas cirurgias plásticas? Não, eu acho que tudo acaba sendo bem utilizado, eu acho que pode até ser um caminho, porque assim, sendo bem utilizado em que sentido? Você, às vezes, usar esse aplicativo para valorizar algumas áreas do contorno do rosto. Você melhorar, por exemplo, o contorno da maçã,
você melhorar o contorno da mandíbula, por exemplo, quem tem já um pouco caído aqui, essa região, você melhorar esse contorno. Então, você, na hora dessa harmonização facial, você consegue fazer medidas, fazer procedimentos para melhorar isso, e você pode, às vezes, estar simulando isso no aplicativo. Então, a gente poderia utilizar o aplicativo até para uma simulação, para você ter uma ideia do que a pessoa está querendo fazer, né? Agora, o que é importante, você vê, a cirurgia plástica é muito interessante, uma coisa realmente, né, impressionante, né, as transformações que você pode ter, mas o importante é a gente ouvir um profissional como o Dr. Arthur, para que as pessoas não cometam exageros, porque vira e mexe a gente vê algumas reportagens aí da pessoa que quer parecer a Barbie, quer se transformar, por exemplo. Por exemplo, nesse ponto, alguém que quer se parecer com a Barbie ou quer se parecer com Angelina Jolie, ou famoso, tem um cara né? vai lá quer se parecer com um jogador de futebol. Quer dizer, tem coisa que não dá para pegar determinado rosto e transformar na cara do Cristiano Ronaldo. Quer dizer, a pessoa tem que entender que ela tem uma estrutura, né? Que não pode chegar àquele ponto, né, doutor? Claro, tem limitações, né? A gente tem que, dentro do contorno do rosto da pessoa, a gente consegue fazer algumas modificações, mas você não consegue mudar totalmente, né? Você tem que aproveitar a estrutura da pessoa e melhorar, né? E é fácil para um profissional que está ali, quer fazer o seu trabalho direitinho, dentro de critérios. Às vezes tem um paciente, um homem, uma mulher, que quando o senhor fala, olha, eu não recomendo esse tipo de cirurgia, a pessoa chega a ficar brava e fala, vou procurar outro profissional? Infelizmente, às vezes tem. Porque tem gente que às vezes busca um exagero que vai dar uma certa artificialidade. Já aconteceu coisas tipo pessoa que quer levantar demais a sobrancelha, ficar com aquela sobrancelha, aquela tipo Spock, e que você acha que aquilo não faz sentido. E a pessoa insiste, olha, eu não vou fazer isso, porque isso não vai ficar bem, né? E às vezes procura um outro profissional. Já aconteceu de depois voltar porque não ficou bom para tentar corrigir. Isso, infelizmente, acontece, né? É isso que é impressionante. Às vezes a pessoa quer ter uma aparência e não se preocupa com as consequências que ela pode ter. E não é só porque está mexendo no rosto ou está mexendo no seio e tal, que não está correndo risco de vida. E muita gente já morreu nesse tipo de cirurgia plástica, né, doutor? Acho que assim, eu não diria até nem, não estaria pensando até em morrer, Na né? morte, eu acho que é mais, eu diria, em deformidades que pode estar causando, né, na pessoa, né? Você acaba tendo uma deformação, principalmente quando se trata de rosto, né? Eu acho que é uma área muito delicada para você estar fazendo coisas assim muito fora da normalidade, que você pode se arrepender depois, né? Agora, por exemplo, assim, se tratando do rosto, uma pessoa pode chegar... A sobrancelha, tá vendo aquela sobrancelha? Você colocou a foto aí? Porque todo mundo quer a sobrancelha, estranho, né? Viu? Quer a sobrancelha do Spock, mas a orelha do Spock alguém já pediu para o senhor aí ou não? Felizmente não. Felizmente não. Pô, eu não sabia, quer dizer, para levantar a sobrancelha ali, eu achei que ali era uma pintura, alguma coisa. Quer dizer, na cirurgia plástica também levanta a sobrancelha, doutor? Dá para levantar sim, mas é uma coisa que fica fora do normal, né? Não é uma coisa normal isso, né? Mas, então, essa sobrancelha e tal. E o homem, por exemplo, né? Aliás, deixa eu voltar só aqui nessa questão de, por exemplo, de uma pessoa que faz um procedimento sem uma devida orientação e mexendo na região aqui por exemplo, pode chegar, de repente, se mexe em alguma coisa, a pessoa pode ter problema, pode ficar cega, por exemplo, doutor? Isso você tocou num ponto importante. O preenchimento é uma coisa que tem que ser feita por profissionais bem, assim, que tem um conhecimento anatômico e um conhecimento vamos dizer assim, da estrutura da face muito bom, porque existe risco, sim. Se for uma coisa feita ou com uma falta de conhecimento anatômico ou com uma técnica, um dos riscos mais graves, que a pessoa, se fizer um procedimento inadvertidamente, pode até haver um problema de cegueira, porque se a pessoa
muitas vezes usar uma agulha inadequada, como pegar um vaso que seja nas proximidades dos olhos, pode até chegar a promover uma cegueira, que é uma coisa rara, mas infelizmente existem casos que acontece isso. Por isso que precisa ter um profissional, normalmente você tem que precisar pesquisar um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, alguém que tenha referências para você fazer uma coisa mais segura, né? Aliás, o senhor faz parte, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Faço sim. E o senhor participa até de entidades internacionais também, né? Eu faço parte de 2 entidades internacionais, da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Aliás, o Alan tem uma pergunta, mas até uma curiosidade. O senhor falou que aqui no Brasil procuram para determinadas cirurgias. Essas cirurgias que são procuradas aqui no Brasil, são as mesmas nos Estados Unidos ou de repente na Europa? Quer dizer, muda de continente para continente o tipo de cirurgia plástica que é mais procurada? Muda um pouco. As diferenças são pequenas, mas assim, por exemplo, a mamoplastia de aumento normalmente é a primeira cirurgia, né? No Brasil, principalmente, assim, a primeira cirurgia seria a mamoplastia de aumento, né? A prótese de mama, né? E lipoaspiração, seriam as 2 cirurgias mais frequentes, né? Olha, e o Alan vai fazer a pergunta, mas só um detalhe, tem essa questão que a pessoa não está contente, quer ficar mais bonita e tal, mas também uma questão fundamental da cirurgia plástica, né? Uma pessoa que sofreu um acidente e teve o seu rosto deformado, e aí a pessoa vai em busca, e eu acho que o senhor, no longo da experiência do senhor já teve casos assim de pessoas que infelizmente tiveram o rosto comprometido e através de um trabalho cirúrgico teve essa recuperação. Como é que é esse tipo de trabalho, doutor? Sem dúvida, isso também existe bastante. Hoje em dia, felizmente, diminuiu por causa dessas medidas de segurança, por exemplo, o álcool, né? Dos carros hoje que são mais seguros, os vidros são menos traumáticos, você tem o airbag, que tem uma segurança um pouco maior, mas ainda tem bastante trauma. E a gente faz realmente uma reparação que ajuda realmente melhorar bastante essas deformidades, principalmente para acidentes, né? Automobilísticos, principalmente, que consegue realmente dar uma melhora muito boa para pós-acidente, né? Que também é um segmento que precisa dessa assistência, né? Faz sua pergunta, Alan. Doutor, em relação à evolução da cirurgia plástica, nesses últimos anos houve uma evolução muito grande, né, em questão de tecnologia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também sobre o Botox, também é uma coisa que está sendo muito usada entre homens também. Gostaria que o senhor falasse sobre essas duas. Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais, assim, a cirurgia plástica tem evoluído bastante, não só em termos de técnica como tecnologias, né? Cada vez mais vai surgindo novas tecnologias, como essas radiofrequências, hoje que está sendo utilizada bastante, o laser na lipoaspiração, ou a radiofrequência também na lipoaspiração, que são coisas que também têm contribuído bastante nos resultados, como a gente fala em lipoaspiração HD, que a gente tem conseguido resultados hoje com maiores definições na lipoaspiração, que, assim, cada vez mais a gente vai tendo um upgrade nos resultados, muitas vezes ajudados pelas tecnologias, né? Em relação ao Botox, eu acho que é o procedimento mais realizado no mundo todo, né? Em termos de procedimentos estéticos, esse é o procedimento mais realizado no mundo todo, que é um procedimento que ele não é só básico, hoje em dia ele tem procedimentos até um pouco mais avançados. Hoje em dia a gente consegue melhorar coisas como, às vezes, melhora um pouco o pescoço, tem alguns benefícios, além só daquelas ruguinhas que a gente tinha essa ideia, né? Então, o Botox é uma coisa muito interessante, inclusive como preventivo de enrugar o rosto. Eu acho que, assim, um preventivo de envelhecimento, eu acho que todo mundo deveria pensar em fazer um Botox, que, assim, é um dos melhores tratamentos preventivos de envelhecimento, né? Qual idade aproximadamente que já é bom começar a fazer esse Botox, doutor? Qual idade que já é bom começar a fazer o Botox?
Olha, na verdade deveria ser mais cedo, depende muito das pessoas terem um enrugamento maior na testa, ou principalmente ao redor dos olhos, né? Mas eu Que é o diria famoso que pé de 20, galinha, né, 30 doutor? O anos. famoso pé de galinha, né? Eu acho que é mais cedo do que as pessoas imaginam, não é tão depois dos 40, como a maioria imagina, né? Eu falo só para você ter uma ideia, minhas filhas acho que começaram com 21, 22 anos. Não, peraí, doutor. Peraí. Começa a marcar, principalmente essa ruga da testa aqui no meio, começa a ficar mais marcada, né? Agora, doutor, peraí. Não é que vai fazer inteiro, você faz na área que precisa, né? Não é que vai fazer o botox em tudo, né? Não, agora eu fiquei curioso aqui. O senhor falou que as filhas, o senhor começaram com 21, 22, né? Então, vou imaginar aí que ela... Suas filhas hoje que tenham 25 anos. O senhor, quer dizer... Tem mais. Tem quantos anos, com todo respeito, a filha do senhor mais velha aí? A mais velha tá com 34. 34. E eu tava dando pro senhor uns 45, tal. Doutor, o senhor já passou por uma plástica, doutor? Não ainda. Pô, mas o senhor tá bem, depois o senhor manda o recado, a dica. Só o nariz. Só o nariz. Só o nariz, né? Não, porque o senhor tá bem. Tá bem. Aliás, isso, por exemplo, às vezes lá o cidadão tem o filho ou tem a filha e fica lá. Pai, eu quero fazer uma cirurgia plástica. Pai, eu quero... Quer dizer, às vezes, sim, por um problema tal, e é uma cirurgia recomendável, estética tal. Mas quando não é uma cirurgia estética e o menino, a menina, muito cedo quer fazer essa harmonização do rosto, pode ser feito a uma pessoa muito jovem, sei lá, 14, 15 anos? Olha, eu diria o seguinte, depende do grau de alteração que a pessoa tem no rosto. Porque, assim, eu vou te falar um negócio interessante até. A minha filha também é cirurgiã plástica. E o trabalho, por exemplo, de mestrado dela foi sobre dismorfia. Assim, tem uma doença que se chama... que é uma dismorfia que a pessoa sente que ela começa ela imaginar, ela sentir que assim, o rosto, o corpo dela, ela tem uma deformação muito maior do que realmente tem. Em alguns casos, se a pessoa realmente tem um problema, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa não tem queixo nenhum, vamos assim simplificar a história, né? A pessoa não tem queixo, um menino ou menina não tem queixo nenhum. Às vezes, com essa harmonização, você consegue dar um pouco de queixo para esse adolescente que vai, às vezes, melhorar o convívio dele na sociedade, que, assim, vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, às vezes, vale a pena fazer, não fazer o extremo, mas aqueles casos que realmente vai trazer um incômodo para a pessoa. Não, isso é muito importante, senhor. Isso aí vai ser um benefício para ele. Não, e vai dar um ganho, né? Essa harmonização vai trazer um benefício emocional, inclusive, para ele, né? Não, isso é emocional, porque às vezes acontece, e antes a gente, criança, a gente fazia, brincava com alguém que tinha a orelha um pouco maior, já chamava de orelha de abano, tem todas aquelas coisas, né? A pessoa era um pouquinho mais gordinha e tal, e a gente tinha isso, né? E hoje a gente vê que o bullying, né? Como gosto de falar, meu filho, bullying, é uma coisa... Então virou muito, e a gente vê que às vezes uma criança ou mesmo um adulto, ela se sente mal porque ela acaba sendo vítima de gozação e tal, e a partir do momento que faz uma cirurgia, de repente na orelha, no nariz, no queixo, essa pessoa ela se transforma, a autoestima dela fica maravilhoso, né, doutor? Sem dúvida. Isso faz toda a diferença. Eu acho que assim... eu vou te exemplificar uma cirurgia que é mais ou menos assim, o nariz, que habitualmente, por exemplo, a gente acaba... Só porque o senhor me ouviu, só porque você viu meu nariz, o senhor falou de mim aqui. Quando eu comecei na rádio lá em São Roque, eu era magrinho e tal, e narigudo, só falava, ó o pica-pau aí. Não, então, por exemplo, o nariz. O jovem, às vezes, em especial se não respirar bem e tiver um nariz grande, que por incrível que pareça, é muito comum, às vezes, você ter o nariz grande e não respirar bem.
Porque, ao contrário do que a gente imagina, o nariz grande, na maioria das vezes, ele tem um desvio septal, um desvio do septo importante, que acaba dificultando a respiração. Esse tipo de nariz, normalmente, é um nariz que tem indicação de ser operado mais cedo. Muitas vezes você vai operar com 14 anos, 15 anos, que você aproveita operar a parte do septo para melhorar a função e corrige esse nariz grande para... acaba tendo um benefício duplo. Você vai melhorar o aspecto do nariz e melhora a função respiratória ao mesmo tempo, né? Olha, doutor, só acertou que eu tenho nariz, sou narigudo, né? E eu tenho esse desvio, entendeu? Narigão aqui, desvio e tal. Eu já até falei, quando eu morrer, para colocar um travesseirinho embaixo aqui, lá, né? Porque assim, porque o cara vai entrar, eu já imagino no meu velório, o cara vai entrar e eu deitadão lá, falando, nossa... Que nariz com esse desvio aí. Mas eu, por exemplo, e não é só uma questão, na parte estética eu toco numa boa, não tem problema. Mas eu já tive orientação seguinte, olha, como você tem esse desvio, vira e mexe quando eu fico resfriado, é mais difícil ter a liberação de tudo e eu acabo tendo 1 ou 2 vezes por ano sinusite. Que é justamente porque tem essa dificuldade que fica parando aqui no desvio, doutor. É muito comum mesmo. Já aproveitei e fiz uma consulta, doutor. Mas é interessante isso, porque a gente até brinca que essa giba, que a gente chama, essa saliência do nariz, é que nem uma ponta de iceberg. Porque ela é saliente aqui, mas você tem um septo muito grande lá dentro. Por isso é que, na verdade, cresceu. É porque lá dentro está muito grande. Não é ao contrário, não é que é grande porque o problema é lá dentro, por isso, lá dentro é muito grande, por isso que cresceu para fora. Então é um pouco diferente do que a gente imagina. O problema não está aqui fora, está lá dentro, né? Poxa, a gente está batendo esse papo aqui com o Dr. Arthur Barros, que é cirurgião plástico, e a gente está até num clima bem descontraído, né? A gente falando sobre isso, porque hoje a gente começou a nossa conversa, porque na rede social, como fala o Dória, no Instagram, no Facebook, você vai lá e passa o filtro, né? Mas depois, quando você vai lá na rua, fala, poxa, eu queria ter uma harmonização do rosto, e a gente está falando com o Dr. Arthur aqui, e ele está falando justamente disso, né? Que a pessoa tem que tomar muito cuidado quando for fazer esse tipo de cirurgia, procurar um profissional que realmente tenha capacidade, porque, infelizmente, doutor, a gente tem visto na televisão, na internet, pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico e que estão sofrendo com consequências aí terríveis. Eu acho que a gente teve uma época até, né, doutor, que é do seio, do silicone, que deu uma confusão aí, e o silicone, que a prótese estourava, tal. A gente teve um momento muito difícil. Melhorou esse controle, doutor? Não, teve uma marca de prótese que andou tendo problema, né? É uma marca importada de prótese aí que andou tendo problemas aí de ter uma incidência de ruptura muito grande, né? Felizmente não foram tantas, a utilização não foi tão grande no Brasil, mas houve um problema grande em relação a isso. Ela teve um problema em relação ao gel e ela estava tendo uma ruptura com grande frequência. Assim, não chegou a ponto de mandar retirá-la, mas tem que ter um acompanhamento grande. Então, houve uma preocupação importante a nível de sociedade para fazer um acompanhamento de todos os pacientes que colocaram esse tipo de prótese, que é uma prótese francesa, que está proibida, inclusive, né? Doutor, o senhor disse que também teve a evolução na questão das cirurgias, né? Em relação ao pós-operatório, quais as mudanças que teve nesses últimos anos? Quais as dicas também para as pessoas que fazem a cirurgia para o pós-operatório, que é muito importante, né? Sem dúvida, o pós-operatório é fundamental depois de uma cirurgia. Hoje em dia, eu diria que assim, um dos grandes benefícios que a gente tem, eu diria que são os fisioterapeutas que nos ajudam hoje. Porque, por exemplo, a drenagem linfática é fundamental para a gente no pós-operatório, né? Ela nos auxilia muito na recuperação, você tem uma recuperação muito mais rápida, desincha muito mais rápido, fora alguns recursos que eles têm de ultrassom, de aparelhos que auxiliam também a recuperação no pós-operatório, né? Isso realmente auxiliou bastante a recuperação dos pacientes.
Acho que eles são um dos grandes responsáveis aí pela melhora da recuperação, fora a cinta, né? São outras coisas que a gente já vem usando há bastante tempo, mas eu acho que a fisioterapia foi uma coisa que ajudou muito na recuperação e inclusive na brevidade da recuperação. Ficou muito mais rápida a recuperação dos pacientes com esse tipo de recurso, né, da fisioterapia. O Jair Oliveira Prado, mora em Indaiatuba agora, ele pergunta aqui, doutor Arthur, é verdade que o Ivo Pitangui foi o melhor cirurgião plástico do mundo? Olha, eu acho que, sem dúvida, ele foi um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo, sem sombra de dúvidas. Ele realmente foi um ícone da cirurgia plástica, que ele criou técnicas de todas as áreas da cirurgia plástica, conhecido mundialmente, e que levou o nome da cirurgia plástica do Brasil para o mundo todo, né? Realmente ele foi um modelo para o Brasil, né? E, aliás, quando a gente fala de Ivo Pitangui, aí o pessoal fala assim, mas ele estava lá, atendia o pessoal que tinha dinheiro, trabalhou com gente famosa. É verdade, ele trabalhou com muita gente famosa e muita gente de várias partes do mundo veio para o Brasil para passar por cirurgia com o Dr. Ivo Pitangui. Mas uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que a gente teve, acho que foi nos anos 60, não vou lembrar o ano agora, teve um circo... incêndio, né? Aquele circo em Niterói que pegou fogo. Foi. E muita gente, muita ali, queimadura, né? Tudo. E ele desenvolveu um trabalho, a gente fica até arrepiado quando fala disso, viu? Junto um tratamento com a pele, né? Que não sei se era um implante, alguma coisa. Ele recuperou e cuidou de muita gente, muita criança, muito adulto que se queimou naquele circo lá, né? Maravilhoso, é. Não, ele fez um trabalho maravilhoso, ele tinha ele montou uma equipe, ele tem um legado nessa área, mesmo não é só de estética, não, mesmo dessa parte de queimaduras, que é excelente. Tem muitos discípulos dele até hoje que fazem essa área. É um exemplo a ser seguido mesmo, né? Até se pegou o ano do circo aí, que ano foi? Foi a tragédia do Gran Circus norte-americano, né? 17 de dezembro de 1961. E é uma história isso daí, porque o cara tinha brigado com o dono do circo, o empregado, ele brigou com o patrão, ele foi lá e meteu fogo no circo. Foram 503 pessoas mortas e mais de 800 sofreram ferimentos de queimadura. E só dois registros rapidinhos em cima disso. O Nescau tinha um slogan que era o seguinte: gostoso como uma tarde no circo, porque é muito gostoso estar no circo, né? E aí teve essa tragédia, o Nescau tirou, né? O slogan não tinha nenhum sentido naquele momento, né? E outra coisa, o Zé Balaio, que é o nosso companheiro aqui, sempre lembra bem, que tinha um caminhoneiro que diz que recebeu uma mensagem que ele tinha que ficar morando no local do circo, que é o Profeta Gentileza, que veio dali. Quer dizer, uma coisa puxa a outra aqui. O senhor gosta de história, doutor? Não. Oi? O senhor gosta dessas conversas aqui, desses causos aqui, dessa história? Já vi que você tem uma cultura grande aí, hein? Tem nada, rapaz, tem nada. A gente vai pegando a curiosidade. E o senhor é sorocabano? Sorocabano. Agora o senhor nasceu além ponte ou antes da ponte? Que bairro é de Sorocaba? Eu nasci no Cerrado. Cerrado. É que eu perguntei isso porque o jornalista Sérgio Coelho, com quem tive a oportunidade de trabalhar aqui no Jornal Carambeí, ele trabalhou muito tempo aí em Sorocaba, ele escreveu um livro, Os Espanhóis de Sorocaba, e ele falava muito além ponte. Por ali? Coloral, Vila Coloral, que era um espanhol, que ele era tudo meio vermelhão assim, né? Aí chamava de Coloral, e Sorocaba tem. E eu tive a oportunidade de narrar futebol aí em Sorocaba, nos anos 80, pela Rádio Cacique, com o nosso São Bento, fazendo também futebol amador, muito forte futebol amador de Sorocaba, Corintinho da Vila Aro. Oi? Você morou aqui também, então? Não, só indo de São Roque aí para fazer futebol. E recentemente, há uns 3, 4 anos, junto com o nosso amigo Tadeu Bismara, com o Silva Neto, eu narrei jogos aí na nova Tropical FM, e foi justamente o acesso do São Bento para a Série B do Brasileiro. Tava vivendo uma fase boa aí. O senhor é torcedor de São Bento ou não? São Bento, tamo junto aí. Qual o melhor jogador do São Bento que o senhor viu jogando? Ixi, eu não sou muito bom de jogador, hein? Não sou muito bom de jogador, O senhor chegou a ver jogo do Mickey? O Mickey eu lembro dele. Nossa. Sorocaba é muito legal. E a gente tá aqui com o nosso estúdio em Mairinque, né? Eu resido em São Roque. O senhor já veio aqui pro nosso pedaço, São Roque, Mairinque ou não? Claro que veio, né? Já.
Faz tempo, mas já foi. Passando esse período da pandemia, a gente gostaria muito que o senhor viesse aqui. Doutor, eu quero agradecer muito, porque a gente está falando desse momento de rede social, que o pessoal vai lá, põe um filtro tal na foto, mas depois quando vai para a realidade, a pessoa que pensa em fazer uma cirurgia plástica, que pensa em fazer uma harmonização do rosto, né? Que a gente sempre tem essa recomendação. Cuidado, procure profissionais sérios, né? E para que você não venha a ter nenhuma consequência nesse momento, e a gente agradece a entrevista do senhor, que o senhor trazendo essas informações para que as pessoas procurem o caminho certo. Muito obrigado pela participação. O senhor quer fazer uma consideração final? Eu acho que só isso, lembrando que realmente procurar um profissional que você tenha boas referências, que infelizmente hoje em dia as pessoas baseiam só no Instagram, que às vezes você vê uma magia no Instagram ou no Facebook, mas eu acho que é importante também você ter algum conhecimento da pessoa em si, de pacientes, para você realmente ter uma noção mais exata do profissional, né? Porque as imagens nem sempre traduzem a qualidade do profissional, né? É isso aí. E você, né, pense também na pessoa, não pense só em querer ficar bonito por fora, fique bonito por dentro também. Com certeza. Cuide da alma, cuide do coração, né, doutor? Não tenha dúvida, isso é fundamental, né? Então, muito obrigado pela participação. Passando essa pandemia, eu vou passar a tomar um café com o senhor aí, tá bom? Vai ser um prazer. E eu sempre que eu lembro de Sorocaba, desde pequenininho, eu tenho duas lembranças fortes de Sorocaba. Os ônibus amarelos da Viação Vima, Viação Manchester, e pegar a cometa para voltar para São Roque ali na ponte, sempre teve ali o painel do Café Excelsior. Aí o senhor prepara um Café Excelsior pra gente aí, tá bom? Vamos lá, sim, se Deus quiser. Obrigado pela participação. Sucesso no trabalho do senhor. Obrigado. Abraço. Aí, obrigado. É isso aí, pegamos um tema diferente aí. Legal. Vou mandar pra dar um jeito em você lá, Alan. Tô precisando mesmo. Ele falou que a barba disfarça um pouco, Disfarça. Né? Por isso que a maioria dos homens deixa a barba disfarçar. A barba disfarça? Opa. Deixa uma barbinha, Wander. Não, mas aí umas 2 semaninhas. esconde a minha covinha. Esqueci de perguntar pra tem tem cara... a covinha também, né? Tem a covinha aqui, ó. Aí eu esqueci de perguntar, fica uma próxima oportunidade. Tem cara que vai fazer foto. Por favor, fotografa ao meu lado. Tem cara que... O Julio Iglesias que era assim, não era? Ah, é? Que ele fotografa ele tira foto só de um lado do rosto. Só de um lado? Quer ver? Eu vou até procurar aqui assim. Tem cara que é assim, por Tem. favor, esse meu lado é mais fotogênico. O Julio Iglesias era assim, mano. Ele tá na linha? Tem um cara que não escolhe lado pra fazer foto. Ele é fotogênico de qualquer jeito. Pelo menos a mãe dele acha que ele foi o bebê mais bonito do mundo. Esses dias comentaram, eu fui na casa de um amigo aí, né? É. E comentaram sobre essa foto do Zé Balaio aí. A foto do Zé Balaio? Aquele bigodão dele lá. Põe a foto do Zé Balaio antigo aí. O Zé Balaio antigo. Vamos ver como é que tava o Zé Balaio antigamente. Ela já tá reclamando. Já fala, estão me sacaneando aí. Bom, conta lá. Olha, esse é o Zé Balaio do tempo que ele era vereador. Como falava o Milton Neves, querido Milton Neves, que tá se recuperando. Tá bem, o Milton Neves já tá fazendo o programa, tudo lá. Ó. Não, corona não, tem um problema no coração lá, mas já tá bom. É o seguinte, o Milton Neves falaria assim: entre lá no meu site, o www.vanderluiz.com.br, e você vai ver lá na galeria Que Fim Que Levou, como é que tá o Zé Balaio. Olha o Zé Balaio no tempo que ele corria pela ponta esquerda lá na Câmara de São Roque. Mostra a foto do Zé Balaio aí, ó. Olha o Zé Balaio no segundo mandato dele de 89 a 92. Olha aí, de óculos, barbudo. Aquele que tá passando lá atrás, assim, é o João Carlos de Freitas, infelizmente já faleceu. E aquele que tá aparecendo só as costas ali, ó, aquele terno ali, aquele é o Severino Paraíba, Severino Alves Filho. E quem tá sentado lá no fundo, eu tô em dúvida, mas ele vai esclarecer. Aquela moça sentada lá no fundo, é a vereadora Rosa Salvetti ou é a engenheira Ildeia, Zé Balaio? Não, eu acho que boa tarde a todos que nos acompanham aí. E tá dando aquele retorno, cara. Dá um eco, uma espécie de um eco que... Então, pera, nós vamos solucionar aqui já. Eu já vou dar um jeito aqui. Eu falo da duplicidade. É que quando você fala, ecoa, viu, Zé Balaio? Quando você fala, dá eco. Conseguiu? Fale agora. E agora? Conseguiu?
Conseguiu, Tá indo veja bem? agora, preciso Pra que mim você tá fale. bom. Então Você tá fale me ouvindo? agora. Estou te ouvindo. Quem que é a moça lá no boa fundo? tarde a todos que nos acompanham. Prazer novamente estar com você no seu programa. E eu nessa foto aí realmente me parece a Rosa Salvetti, né? Pela própria composição da Câmara na época. E a Eudéia pouco ia às sessões de Também, Câmara. é verdade. E eu não vejo motivo algum para ela estar nessa foto aí. Não, por mais que ela tenha tido aí eu acho envolvimento que político é a e Rosa tal, Salvetti não mesmo. deve ser ela, não deve ser ela, porque ela não costumava frequentar sessões de Câmara. Às vezes, quando ocupou cargos de direção na prefeitura, uma vez ou outra, realmente ela foi convocada para ir à Câmara, mas muito poucas vezes. Então, eu creio que seja realmente a Rosa Salvetti que esteja nessa foto. Esse é o Zé Balaio, 1989, 90. Agora veja que fim levou o Zé Balaio. Como é que tá o Zé Balaio agora? Agora eu não tô te ouvindo, cara. Não tá, pega ali o telefone dele, porque ele não vai me ouvir. Deixa aqui comigo, já, que ele não tá ouvindo a gente aqui. Pera aí, passa aqui pra mim. Pera aí, vamos resolver, Zé Balaio, vamos resolver. Zé, agora você tá me ouvindo bem, né, Zé? Agora tá maravilha. Zé, e a gente tá vendo agora você numa foto ali e tal, sem cabelo e tal, mas tudo bem. Zé Balaio, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Hoje na Câmara Municipal de São Roque, a atual legislatura é o mandato, né, 4 anos lá, definiu os subsídios, quer dizer, os salários do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores que serão eleitos na próxima eleição. E a gente teve hoje lá a aprovação e até você estava, eu falei que era um projeto e você falou que era via decreto, né? Mas hoje é via projeto mesmo que a gente tem essa definição do subsídio, né, Zé Balaio? Existe uma contradição que vive ainda dentro da lei orgânica. Não foi corrigida essa contradição, embora esteja valendo o artigo 233, se não me falha a memória agora. Ele fala que serão por leis, né, aliás, serão por projetos de leis a iniciativa da Câmara para fixação de subsídios para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Mas convive junto com essa proposta mais nova que não houve uma revogação explícita. Ainda, se você for no processo legislativo ali no artigo 64 e no 65 da lei orgânica do município, ali ela fala quais matérias devem ser tratadas como projeto de resolução e quais matérias devem ser tratadas como projeto de decreto legislativo. E o projeto de resolução, uma das formas de tratar como projeto de resolução é a fixação do subsídio do vereador e como na forma de decreto legislativo o subsídio do prefeito e vice-prefeito. Então, há uma contradição e eu fiz essa confusão, por isso que eu disse a você que a forma correta seria projeto de resolução para vereador e projeto de decreto legislativo para prefeito e vice. Aí você falou, não, tá aqui, você me mandou até o link, eu abri, vi, realmente fala projeto de lei, e eu refiz a pesquisa, e realmente essa contradição existe. Eu tentei falar com o Luciano Espírito Santo para poder, talvez, até sugerir que isso seja corrigido, né? Para, digamos assim, revogar explicitamente esses 2 artigos da lei orgânica, teria que ser por um projeto de emenda. Você mexe na lei orgânica por uma emenda à lei orgânica. Então, para que haja realmente o esclarecimento e que não fique essa contradição entre essas duas situações, né? É isso. Eles agiram corretamente, foi projeto de lei. Eu só não tenho ainda a informação se foi aprovado. Não, eu tenho, eu vou contar para você, Zé Balaio. Peraí, foi aprovado por unanimidade, não teve assim discussão, né? Foi aprovado unanimidade, então é uma determinação que essa legislatura determina. Então a Câmara Municipal de São Roque aprovou agora há pouco os 2 projetos de lei que determinam os subsídios salários dos vereadores, prefeito e vice-prefeito para a próxima legislatura de 21 a 24. Eu só quero dizer o seguinte... a mesa diretora, ela disse o seguinte, olha, que um vereador, o vereador de São Roque aqui vai continuar recebendo, né, o mesmo valor.
R$ 8.706,96. Justifica a mesa diretora que um vereador, no caso de São Roque, município entre 51 mil e 91 mil habitantes, um vereador pode receber o salário máximo de 40% que paga um deputado estadual. Hoje um deputado estadual ganha R$ 25.322,25. O salário de um vereador de São Roque poderia chegar até R$ 10.128,90. Fechou em 8.700 e para números redondos aqui. E a questão do prefeito, o subsídio do prefeito é mantido, então, deixa eu pegar aqui, R$ 21.971,31. No caso do prefeito, a comparação é o ministro do STF. O prefeito não pode exceder o valor de um salário do ministro do STF, que hoje é de R$ 39.293. Então, o salário do prefeito de São Roque para a próxima legislatura poderia ser determinado até R$ 39.000 e quase R$ 300, mas é mantido o valor atual. Então o prefeito de São Roque atual e quem for eleito ou reeleito na próxima eleição terá um valor aí de R$ 21.000, tá certo? Então é bom a gente passar esse detalhe, que tem muita gente que fala salário do vereador, e tem muita gente, até muito pré-candidato, né, Zé, que nem sabe que é desse jeito que funciona e não estava nem ligado no que estava acontecendo na Câmara, né, Zé? Então, eu sempre discuto isso daí, quando se trata dessa matéria. A gente sempre pega essas considerações, como eles apresentaram aí, que poderia ser de tanto e o do prefeito poderia ser de tanto, como se esse tanto que recebem agora fosse pouco. Não é. Entendeu? É uma forma de você considerar que poderia ser 39 do prefeito e poderia ser de 20 aí do vereador, sei lá, mais de 10, né? Sei lá quanto você falou aí. Então isso daí parece, puxa, eles não estão ganhando, eles estão ganhando pouco, não estão ganhando pouco. Então é só que não se abre a discussão, e isso sempre ocorreu, inclusive quando eu era vereador também, é uma situação em que a população critica depois que isso foi deliberado, depois que isso virou lei. Então, no momento, nós tínhamos, antes da pandemia, uma discussão que estava ganhando corpo, você se lembra disso? Muita gente começou a discutir a questão, primeiro, da redução do número de vereadores, segundo, a questão do subsídio. Então, essa questão estava ganhando um certo corpo, muita gente comentando, inclusive pessoas dizendo que o vereador poderia ganhar o equivalente ao que ganha um professor ou um diretor de escola, que o prefeito também poderia ganhar menos, que embora tenha uma dedicação integral, o vereador não precisa dessa dedicação integral, o prefeito sim precisa, está lá todos os dias e enfrentando as tempestades que possam ocorrer. Então, realmente, a dedicação do prefeito é muito maior do que a de um vereador. Não que a do vereador não seja importante, é importante também, mas não exige que ele seja exclusivamente vereador. Ele pode ter atividades, as mesmas atividades dele, salvo um caso ou outro, né, como nós temos 2 militares na Câmara, que é uma situação diferenciada, mas de qualquer forma os vereadores não precisam ter aquela dedicação e não precisam ter um salário tão alto quanto o do prefeito, vamos dizer assim, né? Mas de qualquer forma as discussões não ocorreram devido a essa questão da pandemia. Não se falou mais na questão da definição do número de vereadores e tampouco na questão da definição dos subsídios. Então, fica-se, digamos assim, agora comentando, não, é 8.700, mas podia ser 12, o prefeito é 21, mas podia ser 39. Então, como que justificando que o valor que recebem atualmente é um valor baixo. Não é baixo, volto a dizer. Existia uma discussão nesse sentido que poderia dar uma luz para que o vereador pudesse ser equiparado a uma atividade importante do município, como seriam os professores ou os diretores de escola, e aí você teria um parâmetro, né, porque agora parece o vereador fica numa situação, digamos assim, intocável, né, ele tem aquela prerrogativa do mandato dele que dura 4 anos, salvo alguns problemas que ele possa cometer durante o mandato, né, que ele possa ter esse mandato abreviado ou suprimido, né,
ele tem ali a garantia, digamos, comparativamente com o emprego, é uma, digamos assim, uma estabilidade muito boa perante a crise que a gente vive hoje. Até o Alan comentou isso aí recentemente. Poxa, esse salário é muito bom, vou me candidatar. Muita gente, às vezes, se candidata realmente para buscar essa remuneração, porque ela é atrativa. Então, você não precisa ter... Você precisa ter votos, né? Ser alfabetizado e ter votos. Então, às vezes, você pega uma figura carismática, digamos assim, que não tem compromisso nenhum com a esfera política e com compromissos nenhum com a melhoria da qualidade de vida do município, e ele se agora a ser candidato com a popularidade que tem, acaba entrando na Câmara justamente pelo atrativo da remuneração, né? Então, seria uma coisa interessante que se discutisse mais, até a nível partidário, né? Os partidos dessem mais luz para isso, preparassem melhor os seus filiados para que eles realmente tivessem imbuídos aí do espírito público e da preservação do bem comum, essas coisas todas que a gente sempre fala, mas pouco a gente vê concretizado, né? E o detalhe, na justificativa, né? Isso eu conversava com o Toco e o Toco falava para mim que já, acho que nas últimas 3 ou 4 legislaturas não teve um aumento nesse valor de subsídio, né? Tem a correção, o reajuste, mas não o aumento, né? E aí, colocando que em razão da queda da arrecadação do município, os vereadores estavam mantendo o mesmo percentual, o mesmo valor. Então tem esse detalhe. E o que a gente teve hoje entrou também numa sessão extraordinária, já foi votado, eu só não tenho o resultado final aqui. Foi aprovado, Zé Balaio, o projeto que autoriza o Poder Executivo a reduzir o salário do prefeito e do vice-prefeito e o vencimento também dos diretores, assessores, chefe de gabinete em virtude da Covid-19. Então, por 2 meses foi aprovado, o Poder Executivo Municipal fica autorizado em favor do erário público, né, do erário municipal, nos meses de junho e julho, redução de salário, subsídios do prefeito e do vice-prefeito, menos 20%. Os vencimentos de diretores, assessores, chefe de gabinete da Prefeitura da Estância Turística, 10% de desconto por 2 meses. Nós teremos isso aqui na Prefeitura de São Roque. Zé Balaio, foi aprovado hoje à tarde. Então, você veja que também aí oficializou, né? Não ficou uma coisa que a gente falava daquela postura que tomaram 2 vereadores, né? O Guto e o Alfredo Estrada, que deliberadamente, cada um deles resolveu abrir mão de um percentual de seu subsídio. Essa questão que o prefeito estabeleceu agora foi uma questão legal, então eles são obrigados a dar. Dos vereadores ficou a critério de 2 apenas, né, abrirem mão do jeito deles. Eles falaram, eles estabeleceram um determinado valor e não tem ainda ninguém acompanhando a destinação disso. E outra coisa, só desculpe interromper. Tem sido feito da melhor forma possível, né? Sem interromper você, mas isso foi um assunto comentado hoje pelo Júlio Mariano, depois o Etelvino Nogueira falou, que o vereador deve pegar o seu salário e se ele acha que ele tem que destinar a alguma entidade, 100%, 5%, 15%, que ele faça isso sem dar publicidade, porque às vezes você está dando publicidade sem ter o amparo de uma lei, como você tem aqui hoje o prefeito Cláudio Góes fala 20% ou menos. É diferente que se ele fala assim, ou Cláudio ou qualquer outro prefeito, eu vou doar 20% do meu salário para uma instituição de caridade. Quer dizer, se não tem um amparo da lei, o Júlio Mariano e o Etelvino pelo menos falavam nisso, pode se configurar também numa autopromoção e num crime político, aí um crime eleitoral, né? Concordo, mas como a Câmara não tomou essa atitude, o Júlio Mariano poderia ter iniciado o projeto de lei dele para reduzir, aí ficaria estabelecido. Por que ele não fez isso? Por que o Etelvino não fez isso? O Guto e o Estrada tomaram uma atitude porque a Câmara não tomou, né? Entendeu? Então aí eles devem ter conversado ali, viram que havia resistência nesse sentido, então eles resolveram tomar deliberadamente essa atitude, porque os demais não tomavam, o tempo está passando e ninguém tomou. Agora, falar na tribuna que o vereador deveria ter feito assim, assado, fizesse ele o projeto de lei, fizesse o Etelvino e o Júlio Mariano um projeto de lei propondo para que ficasse regulamentado e acabava a brincadeira de falar que é uso político de um e de outro. Então, agora uma coisa que eu quero retomar, Vanderlei, se você me permite. Permito, claro. É o seguinte, como se trata de projeto de lei que foi aprovado hoje, fixando os subsídios do vereador
e também do prefeito e vice-prefeito, como se trata de projeto de lei, ele vai ao prefeito para sanção ou veto. Então, aí é interessante esse aspecto, porque o prefeito pode, na medida em que ele tem o resultado da receita, ele tem até a projeção que ele vai ter que fazer, porque passa pelo mandato desse atual prefeito, o estabelecimento do plano plurianual, que vai vigorar a partir do próximo ano, até o primeiro ano do outro prefeito, né? A partir de 21 até 25, que é responsabilidade desse prefeito agora. Então ele vai ter que projetar o futuro em vista dessa despesa que foi apresentada pela Câmara com relação ao subsídio dele, do vice e dos vereadores. Então você tem que jogar para o futuro e com o comportamento da Receita em queda, entendeu? Então, pode ser até que o prefeito verifique junto à contabilidade que esse valor pode ser, digamos, alterado. Impossível de ser cumprido na projeção atuarial. Então, não é uma coisa fechada ainda, porque tem que ter o aval do financeiro da prefeitura, entendeu? Mas eu acredito que... O financeiro vai pegar os 20 e tantos mil do prefeito e jogar para 5 anos, vai pegar multiplicar por 15 o valor de cada vereador e jogar para 5 anos e ver o comportamento da Receita, como ela está agora em queda por causa do coronavírus. Então pode ser até que seja necessário fazer uma revisão desse valor apresentado. É só uma colocação que eu fiz, porque realmente vai passar para o prefeito sancionar ou vetar. Entendeu? Então... Mas eu acho, Zé, que nesse aspecto... Verde porque dá para aguentar nesse valor, né? Eu acho que não vai ter esse problema, né? Acredito porque o Cláudio tem a maioria da Câmara, né? E eu acho que já deve ter sido combinado, deve ter sido conversado. E eu acredito que vai cair lá com a mulher do cofre da prefeitura, né? A nossa querida Carla Agostinho. E a Carla Agostinho vai falar, olha... Vai ser tal, vai fazer as contas, mas vai dar. Eu acredito que vai ter isso. E só duas coisinhas que eu quero colocar. Redução do salário do prefeito e vice em 20%, dos diretores, assessores, chefe de gabinetes, 10%, isso por 2 meses. E o próprio projeto já determina que, se o prefeito quiser prorrogar por igual período, por mais 2 meses essa redução, não precisa mandar um projeto para a Câmara. Ele mesmo pode fazer um decreto e ter essa redução. E outra coisa que às vezes muita gente questiona é que o vice-prefeito, que não tem a necessidade de comparecer todo dia à prefeitura, ele está ali no banco de reservas, ele tem a mesma remuneração que um vereador. Isso é algo que sempre gera polêmica, né, Zé Balaio? Eu discordo, eu acho que teria que ser um valor bem menor, a não ser que, porque digamos que fosse um valor simbólico, na verdade ali, eu acho que não deveria ter remuneração, a não ser quando ele assume, como foi o caso do professor Weber, que assumiu a direção do Departamento de Educação, então ele teve aquela remuneração. Não, e aí ele escolheu a remuneração maior, né? Inclusive existe uma polêmica que pode ser levada até a justiça, que não sei se você se lembra, quando participou do programa o Tuto, o Antônio Carlos Rodrigues, o ex-vice-prefeito no tempo do meu pai, do Zito Garcia, no segundo mandato, o Tuto falou o seguinte, que quando ele ocupava, eu não sei se você se lembra, está registrado no... Não estou lembrando, mas pode falar. Então, mas ele falou o seguinte, que ele quando ele foi nomeado para ser procurador jurídico, ele abriu mão do salário de vice-prefeito, embora não precisasse. Eu não sei se você se lembra. Agora você falando, mas é isso aí. Ele falou, olha, eu abri mão do salário de vice-prefeito e optei pelo de diretor, aliás, de procurador jurídico, embora não precisasse. Aí quando nós falamos que o Weber também abriu mão, ele falou, nossa, que boa atitude dele também, porque não precisa. Ele pode acumular as duas remunerações. Então você veja, isso pode gerar para outros que ocuparam cargos e que não receberam pelas duas situações, ele pode requerer na justiça reaver aqueles valores, entendeu? Então você cria também um problema nesse sentido, porque pode gerar uma situação como essa e outros falarem, não, peraí, eu podia ter recebido
mas não recebi. Agora, ele abriu mão, tudo bem, já é abriu mão, mas outros podem falar, não, eu quero as duas remunerações. Isso vai de cada um, claro, né? Mas no caso do Tuto, ele abriu mão. No caso do professor Weber, ele abriu mão também. No caso do Rios, também, que ocupou a chefia do gabinete, abriu mão também. Então outros abriram mão, embora não precisasse, né? Entendeu? Essa é a situação que o Tuto deixou no ar, né? Dizendo que foi uma atitude que ele tomou, embora não precisasse tomá-la e receber as duas remunerações. Eu, particularmente, acho que banco de reservas nem é o caso. Ele deve participar e encontrar o espaço dele, né? E encontrando esse espaço, ele recebe por esse espaço, por essa função. Ok. Eu não vejo sentido também em receber, viu? Ô Zé, desculpe cortar você, que depois eu tô com o presidente aqui do lado, o cara tá com a faca no meu pescoço aqui. Zé, muito obrigado foi muito boa a sua colocação, e você falou do Tuto, foi interessante, que hoje apareceu no Facebook recordações, e há um ano a gente entrevistava o Tuto, e eu compartilhei, então quem for lá no meu Facebook, no Vander Luiz Ross, vai encontrar a entrevista de um ano atrás do Guto, e tem também a entrevista de 2 anos atrás. A gente vai contar. Bom, Zé? Do Tuto. Você falou Guto ou é Tuto? Eu falei Tuto. Falei Guto? É que rima, né? Caramba. Perdão. Só um detalhe para terminar. Perdão, Guto, de ter usado o seu santo nome em vão aqui. Um abraço. Todos moram no meu coração. Fala, Zé, que não vou apanhar aqui. Não, é o seguinte, só que você citou na entrevista lá com o médico, com o doutor Arthur? Doutor Arthur, eu esqueci o nome dele, o cirurgião plástico, foi citado, né, a questão do circo. Qualquer programa desses, vamos falar do Profeta Gentileza, né, que tem uma figura espetacular lá no Rio de Janeiro. Tem a Marisa Monte, fez uma música maravilhosa para ele, o Gonzaguinha, ele foi samba enredo também pelo Joãozinho 30. Então é uma figura muito interessante ser abordado qualquer dia a respeito dele no programa, porque gentileza gera gentileza. Isso é verdade. Obrigado, Zé Balaio. Um grande abraço, Zé Balaio. Outro, querido. Tchau. Bom, nós vamos ter... O Zé Fernando não vai dar tempo hoje. Põe na vara de bambu aqui para levar lá. Bonita a máscara, hein, Jair? Eu tenho a minha máscara também. Só tirei para participar do ar. E agora tem uma camisa. Tem uma camisa. Deixa eu ver a camisa. Apresentação de time de futebol. Pera aí. Agora eu vou ter uma camisa também? Mas não é a minha camisa azul que eu vim ali? Olha! Isso aí Mas essa não serve pra mim, essa é P. Isso aí é pra mim. Você usa P? Opa. Manda uma GG pra mim aí. E manda tudo, viu, Jair? Deixa eu mostrar cá. Atenção, pra nova temporada. Assim que passar tudo isso, nós vamos entrar em campo com Giro Mix. Deixa eu ver as costas aqui, ó. Giro Mix. Giro Mix, tá ali, ó. Beleza, Jair. Você esqueceu organizado, né, Jair? Não é... Eu tô esquecendo alguma coisa. Assim que ligou pra Simone. Vou mandar uma foto pra você. Quero mandar um abraço, aniversário hoje do Toninho Zulu. Parabéns, Toninho Zulu. Aniversário. Eu vou mandar uma foto pra você aí do Toninho Zulu. Parabéns, Toninho Zulu. Família maravilhosa. Toninho Zulu, eu conheci você trabalhando como padeiro lá na padaria Santa Rita, padaria Romanux. E depois você disparou aí, começou a consertar carro na garagem lá dos meus pais, lá aprendeu tudo com meu primo Grilo. Grande abraço ao Toninho Zulu, que eu vi ele rapidamente sábado. Ele estava em frente da minha casa, sabe fazendo o quê? O quê? Uma chupeta. Um carro estava quebrado lá, ele estava fazendo como é que chama? Uma ligação direta lá, né? Falei, Toninho, você tá em idade disso ainda? Vamos lá. A Simone Júdica vai dar um boa tarde. Parabéns, Toninho Zulu. Você tá me devendo aquele bolo de fubá, tá bom? Grande abraço. Simone Júdica, boa tarde. Tudo bem, Simone? Boa tarde, Vander. Boa tarde ao presidente Jair, ao Alan, ao Guilherme, a todos que nos acompanham mais uma vez. É isso aí. Simone, a gente ficou meio apertado aqui no tempo, até me desculpa, mas qual é o seu destaque? É o olhar da cronista? É um olhar judiciário? Qual é o seu destaque, Simone Júdica? Alô? Ela não me ouviu. Jair, você não deu o retorno para ela ali. Peraí. O que está acontecendo, Jair? Se mexeu em todos os botões. Agora eu vou fazer a pergunta para você, Simone, é que agora sim você vai ter o retorno aqui. Simone, a gente ficou meio apertado aqui no tempo, mas qual é o seu destaque? É o olhar da cronista ou um olhar jurídico hoje, Simone? Boa tarde. Boa tarde. Olha, Vander, olhar jurídico
vamos deixar para outra oportunidade. Os processos que nós acompanhamos, as situações que nós estamos de olho, estão, por hora, sem movimentação. Ok. Tá tudo tranquilo lá. Vamos lá. Agora, o olhar de cronista, hoje eu precisei sair, eu levei minha mãe a uma consulta. Então, saí logo cedo. E fui observando pelo caminho, enquanto aguardava minha mãe também, sabe quantas pessoas eu vi sem máscaras, hoje cedo, entre as 10 para as 9 da manhã e as 10h40, mais ou menos? Olha, segundo o São Roque em dados, que é coordenado pelo nosso sociólogo Felipe Angelucci, você viu, deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar, 11 pessoas. Não, antes fossem 11. Eu vi 37 pessoas sem máscara. Que isso? 37 pessoas sem máscara? Pelo caminho. Eu até pedi para minha mãe para que nós não conversássemos tanto no trajeto, porque eu queria prestar muita atenção. E aí, o que fica de dúvida? Nós não podemos dizer que as pessoas desconhecem a importância do uso da máscara e que elas desconhecem as recomendações, não só das autoridades sanitárias, da OMS, enfim, dos infectologistas, mas também as determinações das autoridades constituídas. É verdade. É sabido que é preciso usar máscara. Então, qual que é a minha dúvida? Por que as autoridades não tomam providências para cumprir a lei em relação àqueles que não usam? Porque quanto mais pessoas não usarem, isso acaba estimulando as outras a não usarem também. Nós sabemos que os maus exemplos, eles são contagiantes. E eu vi, por exemplo, pessoas passando sem máscaras muito próximas a agentes de trânsito, por exemplo. Então, mas sabe que você falou hoje, na entrevista do Dória, perguntaram para ele, Dória, qual que é a participação da Polícia Militar? Como que a Polícia Militar fiscaliza? Aí ele falou, em nome da ciência, da tecnologia, cada prefeito tem que ver essa fiscalização. Quer dizer, o próprio governador, ele tira, né, o corpo e deixa essa missão de fiscalização para prefeituras, Simone. Houve até um impasse entre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o governador Dória, porque num primeiro momento, num desses muitos decretos que foram editados, o prefeito de São Paulo atribuiu à Polícia Militar essa competência para fiscalização e depois veio o governador e desautorizou o prefeito. Mas, se nós formos procurar o primeiro decreto que foi editado aqui pelo prefeito de São Roque, declarando a situação de calamidade pública, lá foi dito que essa função de fiscalização, o chamado poder de polícia, ele estava sendo estendido aos agentes de trânsito, enfim, aos fiscais. Então, se nós, que não temos nenhuma atribuição fiscalizatória, passamos pelas ruas e não é necessário qualquer esforço para nos depararmos com essas pessoas, quanto mais os agentes públicos que circulam por aí. Então, talvez fosse necessário que o prefeito fizesse, então, talvez algum ato oficial mais específico, determinando a fiscalização. Porque esse comportamento das pessoas que não usam e a falta da fiscalização, a falta da aplicação das penalidades, acaba desestimulando aqueles que fazem tudo de maneira correta. Porque muitos estão usando a máscara pela questão da consciência, porque realmente entendem que a máscara é um instrumento de proteção. Ok, é isso aí. Muitos estão usando contrariados porque acham que é uma imposição que tem que ser obedecida. Agora, se é uma imposição que tem que ser obedecida e não acontece nada com quem não obedece, então isso favorece o desrespeito a essa determinação, que muito mais do que legislativa, é uma determinação de autoridades sanitárias. Eu só quero dizer uma coisa, a Simone tá me ouvindo, né? Ela vai continuar ouvindo. Tem cara que lê decreto da prefeitura e portarias da prefeitura. Eu não leio todos, gostaria de ler mais, mas pelo que eu observei em publicações da prefeitura, dessa semana passada eu não vi, mas das semanas anteriores, se você for lá nas publicações, nos atos oficiais da prefeitura, vou dizer uma coisa para você, tem mais de 50 autuações de empresas da cidade por estar de pessoas sem máscara ou por estar aberto o comércio sem atender. A prefeitura multou
muita gente, várias empresas, acho que tem mais de 50 autuações e inclusive de casos de pessoas dentro da loja sem a máscara, é R$100 por pessoa, que é cobrado do dono, mas na rua a gente está tendo essa grande dificuldade. Simone, ela ouviu? Aliás, você falou que... Simone, só para a gente estar aproveitando fazer um teste aqui, e não é do Covid, você está me ouvindo bem? Um pouco longe, nós já vamos resolver isso. Não, é só uma curiosidade, você falou, minha mãe foi num médico na Rua Santana, eu quase que pergunto qual médico não é na Rua Santana, né? Acho que 60% dos médicos de São Roque estão na Rua Santana, viu? Pois é, houve uma concentração ali. Ali na Rua José Bonifácio de Andrade também tem. Há alguns consultórios também, mas a concentração maior é realmente ali. E falando em médico, Wander, eu acompanhei uma parte da sua entrevista com os médicos Dr. Walter plástico, que compareceu hoje aqui ao nosso programa, e eu fiquei imaginando uma pergunta a fazer a ele, porque agora está muito na moda as pessoas se utilizarem, eu não sei exatamente se é um aplicativo, em que a pessoa coloca a sua face e aí esse sistema transforma a face da pessoa no sexo oposto. Mas o Alan perguntou sobre isso, porque eu até vou dizer, o Alan, cheguei aqui, ele estava todo contente, falou assim, olha como é que eu fico de mulher. Eu não fiz isso. Peraí, esse aplicativo, você é barbudo. A hora que ele põe lá, ele tira a barba? Eu não fiz o aplicativo. Mas você que é barbudo, o aplicativo tira a barba? Pelo que eu vi de pessoas que postaram na internet, acho que ele tira a barba sim. Ah, que legal esse aplicativo. Eu vi uma agora do Jair Bolsonaro agora. Jair Bolsonaro. Eu vi que o meu filho tava mostrando pra mim, olha como que você ficou, pai. Falei, ó, pra lá, olha como ficou tal coisa. Você fez o seu? Ele fez, tá lá em casa. Ficou jeitosa? Tá bom, mas a gente perguntou, viu, Simone? A gente perguntou sim e... Puxa, que interessante. Eu vou então... verificar a parte inicial do programa que eu acabei perdendo aqui, porque eu estava envolvida aqui numa questão profissional. Mas se o Alan fizer, então, essa mudança, ele pode ficar semelhante à mulher barbada. Nós falamos sobre a mulher barbada recentemente aqui no programa, quando foi publicada na coluna São Roquices a matéria a respeito do show de horrores, e a mulher barbada é uma das figuras que ilustrou a matéria. E agora, eu tô esquecendo que eu não sei falar. O homem que não tem barba é iberbe ou imberbe? Como que chama? Põe aí, homem sem barba. É iberbe ou imberbe? Opa, caiu a linha da Simone? Oi, Simone. Não, estou aqui. Eu tenho a impressão que é imberbe, com o R no meio. É isso daí, o homem que não tem barba é um imberbe, a gente vai confirmar. Simone, obrigado pela participação. E o Zé Balaia tá falando assim, tem ciclista passando pela praça, pelo calçadão, e o agente tá vendo tudo e fica com cara de paisagem. Ó, Zé Balaia. A Maria Olímpia... Tá bom. Creio que o Zé Balaio, ele comunga dessa mesma opinião que eu. Nós não temos vontade de que haja um sistema de fiscalização tão drástico na cidade para que as pessoas tenham a sua liberdade tolhida. Não é isso. Mas é que, já que as leis existem, é importante que as pessoas sejam motivadas a cumpri-las. De que adianta colocar uma proibição, uma placa na praça, para que não haja circulação de bicicletas circulando o tempo inteiro ali, falando em barbas, sob as barbas dos agentes de trânsito. Fica até uma situação que depõe contra os profissionais. É isso aí, a palavra correta é imberbe. É isso aí. Obrigado, Simone. Até José Balá escreveu aqui imberbere. Não é imberberes, é imberbe. Obrigado a palavra. Eu creio que é imberbe. Vamos consultar. Tá bom, obrigado, Simone, senão eu vou apanhar do Jair aqui. Certo, eu que agradeço, um abraço a todos. Ô, louco, o Jair, quando ele fica bravo, diz uma coisa pra você, bota uma pressão. Vai bastante gente na praça, hein?
Não tô conseguindo nem ver a praça, tanto que o senhor tá me sufocando aqui. Como é que tá? Tem bastante gente, hein? Ó, louco, bastante pessoa andando lá perto da farmácia, 2 pessoas caminhando, sentido... E minha imagem congelada. O Guilherme tá rodando as imagens aí, Gui, da praça. Então é isso aí. E outra coisa, o prefeito Cláudio Góes assinou o decreto na quarta-feira, liberando igrejas, templos religiosos com capacidade de 20% e guardando todas as distâncias e tal, estão liberados, né? Uma abertura para igrejas e templos em São Roque com 20% da capacidade, tá bom? Obrigado. Tem mais um destaque final aí? Não, esse das igrejas era o último mesmo? Acho que tem uma foto aí com... Não vai. É da igreja. Fechou? Não. Não, Não, é que a gente tá longe do estúdio. Foto ali. Não, é que as pessoas confundem, é que a gente tá tão longe que a gente tá fazendo quase que uma externa onde você tá aí. Então, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, André. Tá bom, e não vai dar spoiler dessa série aí que você tem aí no braço. Aí. Você já tá em qual Não, temporada? não fala. Qual Eu já tô temporada? tô na terceira temporada e tô indo bem, É isso aí. E não fale nada que é muito bom. Como é que chama? Breaking Bad. É isso aí. Assistiu? Então tá bom. Mas não conta nada pra mim. Tá Só bom, então. você não assistiu. Não fale, não vai dar spoiler. Não vem não quero. Não vem com essa história que uma mosquinha vai contar pra mim. Ah, deu um spoiler. Um abraço. Tchau, tchau. Este programa